Boa noite, este é o programa Medicina e Saúde, uma iniciativa do Sindicato dos Médicos no Estado do Paraná, o CIMEPAR. Contamos com o apoio cultural da Greencred, Cooperativa de Crédito. Acesse www.greencred.com.br e conheça a Greencred. Meu nome é Cláudia Paola Carrasco Aguilar e hoje nós temos a honra de receber o deputado estadual, médico sanitarista, Dr. Gilberto Martim. Boa noite, Dr. Gilberto. Boa noite, Paula. Dr. Gilberto já foi prefeito de Cambé e secretário estadual de saúde, né? E conhece como poucos a realidade da medicina e da saúde pública no Paraná. Dr. Gilberto, o senhor teve hoje uma audiência sobre o TDA, vamos começar conversando sobre esse assunto. A gente sabe que tem diversos assuntos para conversar, né? Mas eu achei esse, pela nossa conversa prévia, muito interessante e acho que a gente podia começar por ele. Pois é, boa noite aos telespectadores. Nós estivemos discutindo essa questão por demanda de alguns pais, de algumas pessoas que são relacionadas ao problema e estivemos debatendo a realidade dessa situação, de um transtorno, que é o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. E que é um tipo de transtorno que atinge um número muito grande de crianças, principalmente na idade escolar. A gente tem alguns dados epidemiológicos que falam de comprometimento de 3 a 8% das crianças em idade escolar que podem apresentar os sintomas desse tipo de transtorno e que podem, inclusive, ter o diagnóstico confirmado. E que muitas vezes esse transtorno ele é encarado como se fosse um desvio, digamos, de comportamento da criança, né? Porque é uma criança que ela tem problema, ela não consegue se concentrar muito tempo numa mesma atividade, então ela tem problema de atenção, ela é uma criança, ela não fixa a atenção, ela é uma criança que ela está aqui, mexe ali, mexe lá e tal, quer dizer, é uma criança muito agitada, né? E às vezes confunde, né, professor? Confunde. O professor acha que a criança não está interessada no aprendizado. Sim. Confunde, gera problema, gera um sofrimento para a criança, para os pais, para quem convive com a criança. Ela tem uma dificuldade, principalmente na escola, às vezes tem uma dificuldade muito grande de conseguir acompanhar o resto da turma, absorver o conhecimento, muito embora às vezes são crianças que têm até uma inteligência superior às vezes a outras, né? A média. Mas é o problema desse transtorno e que ele tem uma causa neurobiológica bem definida e que exatamente por isso, então, pelo fato de que é um transtorno que tem uma causa neurobiológica definida, que é encarado erroneamente e que as pessoas não conhecem, é que a gente fez essa discussão na Assembleia. Nós fizemos um projeto de lei, eu apresentei um projeto de lei que foi aprovado na semana passada, está agora para a sanção do governador, em que a gente cria uma semana estadual de conscientização e orientação sobre o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, o TDAH. E que no desdobramento disso nós realizamos hoje no plenarinho da Assembleia uma audiência pública para a gente discutir as características desse transtorno e para a gente discutir como é que nós vamos encaminhar esse processo de orientação e conscientização. Tinha nessa reunião médicos, tinha professores, tinha outros profissionais da área educacional e outros profissionais da área de saúde que estavam participando do debate. Muito interessante esse projeto, né? Porque o que a gente mais percebe é o desconhecimento mesmo, né? Os professores não conhecem do transtorno, a escola não fala muito disso e o aluno que se comporta de uma maneira diferente, às vezes é visto até como um aluno mal educado. Sim. E na verdade não é. Ele tem uma deficiência no funcionamento do cérebro que impede que ele se comporte ali quietinho, sentadinho, prestando atenção. E agora com essa semana agora todos os anos haverá programação específica. Pela lei que nós aprovamos vai ser toda a primeira semana de agosto, que é um período estratégico, que é quando se retorna do período das férias, é o segundo semestre, então é diferente do começo das aulas, que está tudo se organizando na escola e tal. Você nem conhece bem os alunos. Não conhece ainda. Os alunos, exatamente. Então a gente entendeu que fazer isso na primeira semana de agosto seria uma semana adequada. E fazer uma semana, né? Para você, durante essa semana, nós esperamos que a gente possa ter atividades, palestras, folders, leitura sobre o problema,
programa, entrevistas na imprensa, enfim, que se faça nessa semana uma série de movimentos em que, através desses movimentos, a gente traga para a sociedade, e principalmente para as escolas, a gente traga a discussão sobre o TDAH como um problema, né, das nossas crianças que tem que ser enfrentado. E o seu mandato, deputado, geralmente foram projetos da área da saúde, que o senhor, né, o senhor como médico, trouxe essa vocação aí direcionada à saúde, de procurar melhorar a saúde do cidadão, né? Tem outros projetos assim nessa área, várias coisas que a gente viu bem interessantes. Por exemplo, a questão da gestante, dela saber qual é a sua maternidade no começo, sim, da dengue, né? O senhor podia falar um pouquinho desses projetos também? Pois é, até pela minha formação, né? E na verdade a minha militância política, eu acabei sendo prefeito, eu comecei como secretário municipal de saúde, acabei sendo prefeito, agora sou deputado, eu fiquei na suplência, assumi só agora esse ano, em janeiro desse ano. E estou, portanto, com um mandato ainda muito recente, né? Mas a minha militância, que acabou virando também uma militância política, ela sempre foi uma militância voltada para a discussão da saúde. Eu sou da geração pré-SUS, né? Anterior ao SUS, e que nós sabemos muito bem o quanto que o sistema de saúde era um sistema injusto antes do SUS. Nós temos muitos problemas hoje com o SUS, nós temos que enfrentar esses problemas, temos que resolvê-los. Mas o SUS, apesar de todos os seus problemas, ele foi um avanço em relação ao que nós tínhamos anteriormente. E eu vivi todo esse processo, fui ativo participante da 8ª Conferência Nacional de Saúde, participei do processo de construção do CONASENS, do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde, do CONAS, depois participei ativamente da discussão na época da Constituinte, da elaboração das propostas, né, que a grande conquista, na minha opinião, da Constituinte foi a implantação do SUS, que é, com todas as suas mazelas e dificuldades, mas é o maior programa de inclusão social que nós ainda temos no Brasil. Estão fazendo força para destruir o SUS, mas nós ainda temos como um sistema que efetivamente é público, né? E voltado para isso é que eu entendo a prioridade do meu mandato. A gente aborda outras questões, temos discutido várias outras questões, mas prioritariamente temos discutido a questão da saúde. Então, no exercício desse mandato meu, eu tenho procurado colocar, obviamente, o mandato a serviço dessas teses e dessas bandeiras da saúde. Então, nós já fizemos, inclusive junto com vocês, fizemos a mobilização do Saúde Mais 10, né? Que é um movimento de caráter nacional, ele teve uma coordenação mais nacional, principalmente com a CNBB e o Conselho Nacional de Saúde, em que nós, nesse movimento, nós coletamos nós que eu digo, o Brasil inteiro, quase 2 milhões de assinaturas, e que nós vamos apresentar um projeto de lei de iniciativa popular, foi entregue no Congresso no dia 5 de agosto, obrigando o governo federal a investir 10% do orçamento da União na área da saúde. 40 bilhões de reais a mais para a saúde, porque o que o governo federal principalmente tem que saber é que fazer saúde custa caro, não existe saúde para pobre, saúde para rico, não existe saúde que você faz com pouquinho dinheiro e para os ricos nós fazemos saúde com bastante dinheiro. Quem quer prestar assistência à saúde à população tem que investir. Certo? E investir significa colocar dinheiro mesmo para fazer a saúde funcionar. E esse foi um dos movimentos que nós fizemos. E aí tem os projetos da gestante, tem os projetos da dengue, esse do TDAH, que são projetos que nós já conseguimos a aprovação na Assembleia. O da gestante já teve a sanção do governador. Esse projeto da gestante é um projeto em que nós estabelecemos por lei que quando a gestante entra numa unidade de saúde lá do posto da periferia para fazer o seu pré-natal, ela já vai ter o direito de saber em qual maternidade que ela vai ganhar o seu bebê. Em cidades grandes isso não chega a ser um problema, mas na maioria das cidades pequenas, no interior, isso é um problema. A mãe faz o pré-natal até razoavelmente bem feito numa unidade pública, numa unidade do SUS, a hora que ela vai ganhar o nenê, entra em trabalho de parto, põe no carro da prefeitura e aí vai se descobrir em qual maternidade que vai ganhar, o que é uma coisa extremamente injusta, né? Toda a instabilidade no momento do parto ainda tem uma instabilidade extra que é não sei nem aonde eu vou ganhar meu bebê. Isso não é justo e eu espero que com essa lei a gente consiga regulamentar isso. É muito traumatizante para a mãe, né? Já está em trabalho de parto e chega no hospital, não tem leito, vai para outro hospital e procura. Sim. Então, vendo esse sofrimento, essa dificuldade, o senhor... Exato. Essa proposta que ela é centrada numa ideia de rede, né? Uhum. Então, todas as maternidades do Paraná, tanto as maternidades de risco intermediário como as maternidades de alto risco,
elas terão sob sua jurisdição, vamos dizer assim, uma área de abrangência, e que nessa área de abrangência estará vinculado a essa maternidade, estarão vinculadas, né, a essa maternidade as unidades básicas de saúde que fazem pré-natal, certo? Então, ela vai ser a referência automática e a mãe vai entrar no pré-natal sabendo que aquele posto de saúde que ela faz o pré-natal tem como referência aquela maternidade. E ela pode ter, inclusive, durante o pré-natal, o direito de ir nessa maternidade para conhecer, etc., para também já não ser uma surpresa, né, na hora que chega. Mas o direito básico de saber, eu vou ganhar meu nenê na maternidade X ou Y ou Z. Né? E que não haja surpresa, né? Que não haja surpresa. Na hora de chegar, que não tem vaga, que não tem onde internar. E se essa gestante tiver, vai ser categorizado por risco, se ela for uma gestante de risco, então ela vai para uma maternidade mais... De risco mais alto. Vamos imaginar o seguinte, nós temos, do ponto de vista de grau de complexidade do parto, então nós temos o pré-natal, que é feito numa unidade de atenção primária. E que já durante o pré-natal, obviamente, se for um pré-natal bem feito, você vai detectar qual é o grau de risco. Né? E aí ela tem, então, as maternidades de baixo risco, e essas maternidades de baixo risco vão estar ligadas à maternidade de alto risco. Então, se ela está na unidade X, ligada à maternidade de baixo risco Z, essa vai estar ligada na unidade de alto risco W. Então, ela vai saber que ou na Z ou na W, ela vai ganhar o seu bebê. Então, mesmo que ela já vá direcionada a uma maternidade de baixo risco, se durante o intercorrência, houver uma intercorrência, ela tem essa rede, já tem de referência. Uma retaguarda de complexidade maior para servir, porque essa complexidade maior são aquelas unidades que ela tem que ter UTI neonatal, né? Tem que ter UTI adulto, eventualmente a mãe pode precisar de uma UTI, dependendo do grau de complicação, né? Então está mais estruturada para atender essas mães. Bom, estamos aqui conversando com o deputado Gilberto Martim, que tem seu mandato na área com projetos direcionados preferencialmente na área de saúde, que é médico, sanitarista, e daqui a pouco a gente volta, nós vamos ter um pequeno intervalo, daqui a pouco a gente volta com o programa Medicina e Saúde. Quem incentiva a educação, acredita no futuro. Todo ano a gente recebe o kit escolar. Com a educação, a gente chega a qualquer lugar. Ajuda a gente a escrever, porque sem o lápis a gente não escreve, sem a borracha a gente não apaga, e sem o caderno, como é que nós vamos escrever para ser alguém na vida? Criança nota 10, sem educação, não há futuro. Boa noite, estamos no programa Medicina e Saúde, um programa do Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, SIMEPAR. Essa noite nós temos como visitante o Dr. Gilberto Martim, que é médico sanitarista e deputado estadual. Dr. Gilberto, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o projeto sobre a dengue. A dengue voltou a aparecer no Paraná, como é que está a situação da dengue e do que se trata esse projeto? Bom, eu vou começar do projeto, depois a gente faz uma conversa rápida sobre a dengue. E assim, fizemos um projeto em que a gente propõe nesse projeto, e foi aprovado, hoje foi a terceira votação, inclusive, na Assembleia, e que nesse projeto nós propomos que todo dia 9 de cada mês seja um dia estadual de ação contra a dengue. Né? Por que isso? Porque com isso nós vamos ter ao longo dos 12 meses do ano, nós vamos ter uma motivação, uma obrigação de se falar sobre o problema da dengue. Porque a gente tem observado que a dengue o enfrentamento da dengue acaba sendo assim. Quando chega no período do verão, que é o pico de manifestação da doença, começa a acontecer os casos, infelizmente tem acontecido inclusive mortes, é quando se fala de dengue. Aí se fala de dengue, se faz mutirões, se faz não sei o que e tal. Depois, na hora que chega na época, principalmente nessa época agora, que é a época do inverno, em que há uma redução na maior parte do mosquito já está frio, ele morre, mas fica lá, os seus ovinhos ficam no meio ambiente. Então, nesse período, se esquece a dengue, né?
na maioria das vezes. Muito embora, neste inverno, nas áreas quentes do estado, nós continuamos tendo problemas. Nós temos problema em Foz do Iguaçu, nós temos tido problema em Londrina, nós continuamos a ter problema mesmo no inverno, em áreas mais quentes, né? Então a ideia do projeto é a gente manter uma mobilização constante. Por quê? A experiência que eu vivi, eu fui diretor da Regional de Saúde de Londrina, eu assumi em 2003, no auge de uma epidemia de dengue, da última grande epidemia de dengue que teve em Londrina, que nós tivemos mortes e nós tivemos, só em Londrina naquela época, me parece que, eu já não lembro exatamente o número, mas passou de 7 mil casos confirmados da doença e tivemos, acho que 4 ou 5... 7 óbitos, uma coisa assim, né? Então tivemos óbitos por dengue, né? E aí nós fizemos, naquela época, eu assumi a regional em janeiro, né? E estava o auge da epidemia, e nós fizemos uma mobilização muito grande, e inclusive nós implementamos uma proposta alternativa que nunca mais eu vi acontecer depois, que foi a implantação das ovitrampas, que são armadilhas que você coloca nas casas, que serve para você fazer o monitoramento em tempo real do mosquito e permite com que você faça uma ação em tempo real no combate do mosquito. Foi tão grande a mobilização e foi tão eficiente o resultado das ovitrampas que no verão seguinte, então no verão 2002, 2003, nós estávamos tendo uma epidemia com mortes. No verão seguinte, a epidemia praticamente desapareceu. Nós tivemos uma redução muito brusca. E depois, em 2007, quando eu assumi como secretário, nós estávamos no auge de uma epidemia na região de Maringá, Paranavaí, também lá no norte, uma epidemia muito forte, que também vinha provocando óbitos. E nós tivemos, naquela época, um trabalho de mobilização importante, em que tivemos a adesão e o envolvimento da Defesa Civil. Entrou a Polícia Militar, a Defesa Civil e o envolvimento do Estado, a Secretaria de Educação, junto com a Secretaria de Saúde. E aí foi uma mobilização, uma grande mobilização no estado inteiro, nós derrubamos a dengue também aquela vez. E aí eu mantive, todo o período que eu tive na secretaria, eu mantinha iniciativas de mobilização. Então eu inventava Natal sem dengue, Páscoa sem dengue, retorno às aulas sem dengue, Carnaval sem dengue, nós íamos criando esses movimentos e a gente mantinha a sociedade mobilizada em torno da questão da dengue. O fato que eu guardo como uma informação muito importante para mim é assim, quando eu saí, eu fiquei de 2007 a 2010, quando eu saí em abril de 2010, que deixei a secretaria, nós estávamos há um ano e pouco sem nenhum óbito por dengue no estado do Paraná. Então nós havíamos efetivamente, conseguimos efetivamente com esse trabalho de mobilização ter um resultado concreto. E o que eu percebo é que as mobilizações elas têm ficado muito restritas à discussão técnica, né? E que eu acho que nós temos que criar esse movimento, mas tem que ser um movimento constante. Então, desde que não seja uma única data no ano, que é como se fosse só aquele dia, a data é importante, então todas as datas que a gente puder criar como motivação para, através dessa data, a gente chamar a população para discutir a questão da dengue, eu entendo que ela seja importante. Daí então que nós fizemos esse projeto que foi aprovado agora na Assembleia e que eu espero que seja, a partir já, quem sabe, do mês que vem, todos os meses, o dia 9 de cada mês, a gente consiga fazer... Fale de dengue, que se movimente sobre isso e que se mobilize e tal. Para evitar óbitos. Para evitar óbitos, exato. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho agora sobre essa polêmica toda da falta de médicos, do programa Mais Médicos do governo federal e da carreira de Estado, que eu sei que é um outro projeto que o senhor tem em mente de ajudar que os médicos tenham uma carreira dentro do Estado e que possam se fixar, né, no interior. Pois é, eu entendo que se a gente quer realmente resolver o problema da ausência de médicos em pequenas cidades do interior, nós devíamos discutir o problema de outra forma, né? Rapidamente assim, a saúde tem problemas. Nós temos vários problemas na saúde. Um dos problemas da saúde é o fato de que a gente tem dificuldade para ter médicos em algumas localidades do interior do país, né? Eu vou falar especificamente do Paraná, do interior do Paraná. Se nós quisermos enfrentar esse problema, nós tínhamos que discutir o problema de forma mais aprofundada. Falta médicos porque falta viabilidade para que esse médico vá para o interior. E não é só salário. Ah, não, o médico quer ir para ganhar bastante. Não, não é essa a questão. É claro que o médico, assim como qualquer outro profissional, ele tem que ser remunerado de acordo com a sua profissão. Mas não é essa a questão, porque tem prefeituras oferecendo altíssimos salários e mesmo assim não consegue ser atrativo. O problema é que o médico não vai, porque ele não tem estrutura para trabalhar,
Então, vou falar das questões mais óbvias aí, que tem sido bastante repetitiva. Ele não tem estrutura. Ah, mas isso aí, se for esperar resolver a estrutura... Não, mas ele não tem estrutura, porque a hora que ele chega no interior, numa localidade pequena, ele tem que ter um mínimo para que ele possa cumprir aquilo que é do nível de complexidade do serviço que vai ser ofertado. Porque se um paciente morrer nas mãos dele, porque faltou um equipamento, ou faltou um medicamento, ou se ele tivesse uma ambulância e um sistema de referência ágil para poder ter encaminhado esse paciente, a hora que esse paciente morrer nas mãos dele, não por culpa dele, porque ele sabia exatamente o que o paciente tinha, qual era o diagnóstico, o que tinha que ser feito, mas ele não tinha os instrumentos para fazer, a responsabilidade judicial dele vai ser do médico, porque você estava atendendo, como que ele morreu nas suas mãos. Então isso é um grande fator que assusta e que afasta, principalmente os médicos mais jovens, de ir para o interior. Mesmo a questão profissional. O profissional vai para o interior, chega lá, ele é contratado por uma ONG terceirizada, certo? Dessas milhares que tem aí, porque a prefeitura não pode contratar pelo concurso, porque ela já extrapolou o limite da lei de responsabilidade fiscal, porque isso, porque aquilo, por uma série de razões administrativas. E aí aparece ONGs, aparece... pessoas jurídicas e tal, cooperativas, essas coisas. Não, prefeito, os seus problemas, como diz o humorista, seus problemas se acabaram-se, né? Nós, o senhor deixa que nós contratamos, nós pagamos. Olha, você me dá aqui 3 vezes o valor do salário do médico, nós contratamos, nós pagamos, vamos resolver tudo. Paga 1 mês, paga 2 meses, daqui um pouco dá um problema, como aconteceu em Londrina, a SIAP, que era uma grande contratadora para o Brasil inteiro, inclusive para o PSF, os caras foram presos, certo? Os caras foram para a cadeia, certo? Aí veio uma tal de Atlântico no lugar dessa SIAP, né? Os caras terminaram na cadeia também. E os médicos estão sem receber tanto da SIAP como da Atlântico até hoje. Trabalhou de graça. Certo? Isso em Londrina, que é uma cidade grande. Tem uma tal de Beija-Flor em Tamarana também, uma outra dessas entidades assim, mesma coisa. Então, veja, o profissional fala, pô, eu saí daqui de Curitiba, ou mesmo de Londrina, num grande centro, para mim ir para o interior, para trabalhar dessa forma, e depois eu não consegui nem receber o meu salário, então não vai. Então, o problema começa por aí. Vamos fazer o contrário? Vamos criar uma carreira pública semelhante à do promotor, à do juiz, à do militar, certo? Em que abra-se um concurso federal ou um concurso estadual para que os médicos prestem esse concurso e criem um vínculo empregatício que lhe dê estabilidade e segurança, que ele tenha progressão de carreira. Ele vai começar lá em Turvo, mas ele pode terminar em Curitiba, ele pode terminar em Guarapuava, ele pode terminar em Londrina, ou ele pode continuar o resto da vida dele lá em Turvo, certo? Se ele quiser, né? Se fizer isso, com certeza nós vamos ter médico no interior. Porque o promotor não vai para a cidade pequena no começo da carreira porque ele acha bonito ir para a cidade pequena. Ele vai porque essa é a carreira dele. Ele prestou o concurso sabendo que ele ia começar lá naquela cidade pequena, mas que ele tem a perspectiva de ir para uma cidade maior. Ele vai para a cidade pequena com condições de resolver os problemas que aparecem para ele. Então, o que nós estamos querendo hoje em relação ao Mais Médico é isso, certo? 2 questõezinhas mais para finalizar. Contratar médico com bolsa, certo? Mas e o vínculo empregatício? Nós estamos negando as leis trabalhistas, que foi uma conquista obtida a duras penas por todos os trabalhadores, inclusive é um direito dos médicos, por bolsa que vale por 3 anos, daqui 3 anos passou a eleição, e daí? Será que depois da eleição vai ter renovação da bolsa? E depois para aposentar, vai contar essa bolsa, vai contar como aposentadoria? Ou eu vou ficar trabalhando 3 anos que não vai contar em nada na minha aposentadoria? Depois, na hora que eu tiver idoso, vou ter que trabalhar mais 3 anos com carteira assinada para me poder contar. Sabe assim, uma série de equívocos, certo? Aí traz os médicos, nada contra, pode vir de Cuba, pode vir da Lua, como disse outro dia o vice-presidente da Associação Médica Brasileira, né? Pode ser um médico lunático, mas desde que ele faça o revalida, desde que ele faça o mínimo de avaliação, porque se o médico brasileiro sair daqui para trabalhar em qualquer país do mundo, ele vai passar por um processo de seleção, de avaliação, se ele tem ou não condições. Mas nós vamos dar 3 semanas de treinamento. Ora, mas isso é gozar na cara da gente, né? 3 semanas ele não aprende nem falar o português direito, certo? Então, acho que vamos com calma. Soluções miraculosas, pré-eleitorais, elas não são soluções que são válidas. E é uma coisa que a sociedade brasileira tem que estar atenta. E não é um problema corporativo, tá? Porque se tem uma coisa que eu não sou, é corporativo, certo? É um problema de discutirmos quais os melhores caminhos para a gente enfrentar o problema da saúde do nosso povo. Porque parece que todo esse programa do Mais Médicos, ele surgiu de uma panela de pressão ali onde estava. De um lado, o movimento das ruas pressionando, queria saúde, educação,
qualidade FIFA, né? Que era o que se via nos cartazes. Do outro lado, os prefeitos indo a Brasília cobrando a saúde, queremos médicos, queremos médicos. E aí você vai falar para o prefeito lá, quem que é médico, eu até ouvi alguém dizer para o prefeito quem quer médico é que nem dizer para o auditório quem quer dinheiro, né? Quem é que não quer médico? E todo mundo quis. Pede lá o número de médicos e, claro, é um custo muito grande para o município. O município muitas vezes não tem recurso para essa contratação. E aí, se vai vir do governo federal, né, o que a gente tem visto agora e recebido algumas queixas no sindicato é de que há municípios que estão demitindo os médicos que já estavam lá. Exato. Para receber os médicos do programa Mais Médicos. Porque é uma forma do prefeito falar, bom, vou tirar essa despesa das minhas costas. Porque o prefeito está gastando muito com saúde hoje. As prefeituras, elas tinham que gastar no mínimo 15%. Elas gastam 20%, 25%, 30%. Então, o que ele puder tirar de despesa, ele vai tirar. Então, assim, você precariza ainda mais, inclusive, o vínculo de trabalho, a relação de trabalho. Então, precisamos resolver o problema de saúde, então por que não suspender o veto que retirou os 10% como responsabilidade do governo federal e não colocar mais 40 bilhões de reais na saúde? Certo? Porque não fazer uma grande diferença. Uma grande diferença, porque o que adianta eu ter o médico e o estetoscópio, certo? E o esfigmanômetro, um aparelho de pressão e um termômetro, vai ser assim para fazer a pessoa fazer de conta, a pessoa ter uma sensação, agora eu tenho um médico. É claro que vai resolver muitas coisas da parte de clínica médica, você resolve, mas isso é uma coisa paliativa, sabe, assim, isso está matando o SUS. O PSF, por exemplo, o Programa de Saúde da Família, um espetáculo de programa do ponto de vista de proposta, de ideia e tal, mas vai ver como é que o PSF está na maioria dos municípios, muito precário. Certo? Muito longe daquilo que deve. Porque é longe porque assim, não tem como contratar os profissionais, todos são, inclusive os agentes comunitários, todos são contratados de forma precária, ninguém é contratado, poucos são contratados por concurso público, certo? São contratados de forma precária. O problema da dengue, o agente como é que fala? O agente dengue, né? Tem um outro nome, mas o próprio aí chega em dezembro, que tem que fechar o 13º, o que faz? Em novembro demite todo mundo, certo? Inclusive do PSF, certo? Então, por que não se dá solução definitiva para os problemas? A gente fica colando com band-aid os nossos problemas e não vai resolver nunca, né? Agradecemos muito sua presença, deputado. Vamos ter que encerrar, que o nosso programa já acabou, mas foi muito interessante e gostaria de tê-lo outras vezes aqui para a gente conversar mais sobre os vários projetos, mais sobre a saúde, que precisa de tantas soluções. O SUS é um avanço, mas ainda precisa melhorar bastante, né? O SUS que temos é diferente do SUS que queremos. Obrigado pela oportunidade. Vamos conversar assim que der mais sobre isso. Tá bom. Boa noite. Obrigada. A todos. Boa noite. Boa noite.